E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Aloysio, todos vocês aqui já me conhecem do Fala Tio Alu, que é o canal antigo. Mas como vocês podem ver, hoje a gente está começando um novo projeto nesse modelo de podcast. Esse projeto, que tem um nome, chama-se Atualize.se, ou Atualize-se, e que a gente costuma chamar de só Atualize, né, de maneira mais fofa. Como é um projeto muito grande, muito difícil, que eu jamais conseguiria fazer sozinho, estou aqui ao meu lado com o meu grande amigo, que vai seguir aí nessa jornada comigo. Salve, salve, galera. Eu me chamo Augusto Neto, eu sou professor também, que nem o Alu. Está junto nessa jornada aí há muito tempo. Ele falou que está há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Eu aturo essa mala há 17 anos da minha vida. A gente fez o ERJ junto, faculdade desde o início. Se conheceu, né, no primeiro período da faculdade. E vem agarrado aí de lá para cá, sei lá por quê. A gente trabalha junto há mais de 15 anos, dá aula para ensino médio, para vestibular, enfim. E tá aí junto. Pra vocês terem ideia das conexões, eu sou padrinho de casamento dele, testemunha do divórcio e praticamente juntei ele. Não juntei, mas assim, deu uma participação especial no relacionamento dele com a atual esposa dele, que, se Deus quiser, aí dessa vez vai dar certo. Eu acho que você não precisava mencionar essa parte aí, tá? Mas tudo bem. Bom, como ele se apresentou, assim, muitos de vocês me conhecem, né? Mas é importante, assim, para aqueles que estão entrando agora, que saibam, me chamo Aloysio Júnior, tio Alu para muitos alunos, né? Ou só Alu. Tenho 36 anos, sou nascido e criado na comunidade da Muzema, que fica ali pertinho do Rio das Pedras, com muito orgulho. Sou flamenguista, gosto de uma boa cerveja. E é isso, né? Acho que estou aí nessa caminhada de professor também, há 17 anos, também aturo você há 17 anos. Fiz geografia, fiz teologia na PUC, tive já um grupo de pagode católico. Desculpa, eu não consigo não achar graça, porque na época que tu tinha essa porra toda, eu achava sinceramente que teu dia tinha 72 horas, meu irmão. Como é que isso tudo se encaixava? Enfim, Sim. Eu não cheguei a ter essas experiências tão diferentes, assim, como um grupo de pagode gospel, assim, profissionalmente, além de ter feito geografia com ele, o máximo que eu tive de aventura já foi diferentão, foi abrir uma sorveteria, né? O máximo, eu fiz uma pós ali em gestão, que eu não cheguei nem a terminar, mas nada perto de um grupo de pagode gospel. Não, detalhe. Grupo Filhos do Céu. Filhos do Céu. Cantamos para o Papa Francisco, quando ele veio aqui ao Rio de Janeiro em 2013. E eu tenho alguns amigos aí famosos que Melhor eu nem não posso mencionar agora. Amigos não, que colegas. Colegas que fiz nessa época. Também sou casado, mais ou menos, né? Assim, eu não vou falar casado porque a minha mulher não gosta que eu fale, porque apesar de eu tê-la pedido em casamento, a gente não casou oficialmente, então não é uma coisa assim que estamos já casados, mas moramos juntos, sou noivo, vocês podem ver aqui na minha aliancinha. Sou pai de pets, o Cartola, o Péricles e o Arlindo, então vocês já veem que meu gosto musical é rock, né? Pagode. E, cara, esse projeto que a gente tá começando agora, Peraí, só um segundo. Tu falou que tá casado, se eu não falar da minha, vai dar merda, né? Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Vai dar merda. Bom, também sou casado há 6 anos, beijo, amor. Tá em casa ali, já tô ganhando alguns pontinhos aqui agora. E diferente do pai de pet, né? Eu não sou pai de pet, mas eu sou pai de um ser humano de verdade. Coisinha fofa, pequenininha, de 9 meses de altura. Que inclusive esse cara é padrinho dele, né? O Lucas. Então um beijo, filho, também. Um dia. Espero que esse projeto tenha longevidade suficiente para um dia você ver esse vídeo e entender. Então é isso. Mas fala aí, perdão, te interrompi. Eu peço perdão. E eu tava dizendo, né, que o podcast, a ideia do podcast, ela é muito interessante, que a gente tem muita conexão de 17 anos, como você disse, trabalha junto, é irmão, um é padrinho do outro, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho de várias coisas na minha vida. Mas é importante dizer que a gente não concorda com tudo, né? Bastante Na verdade, coisa. a gente talvez mais tenha opiniões divergentes do que convergentes em muitos assuntos. Politicamente, por exemplo, a gente tem muitas discussões. Sempre foi assim, né? Eu e o Augusto, a gente já brigou várias vezes ao longo desses 17 anos de sair na mão uma vez. Só uma vez, foi de leve. Não precisa mencionar essas coisas. Não foi sair na mão, vocês acharam que a gente deu Só deu um chute na bunda um nele, soco ele na cara minha, do outro. Tá suave. Foi uma coisa bem assim, tranquila. Mas a ideia é que a gente tá nesse projeto começando agora para trazer para aqui
todos os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita sobre o mundo, né? A ideia é essa. Cara, eu acho que esse projeto vem muito de uma inquietação que a gente sempre teve, né? Que é de Sim. querer democratizar as coisas que a gente sabe. A gente não sabe tudo, não sabe muito, né? A gente tem muita coisa que não sabe. Mas eu acho que a intenção aqui é levar, meio que como a gente faz mesmo em sala de aula, levar para as pessoas um pouco que a gente sabe. Eu lembro que, assim, ao longo da minha jornada, da minha trajetória profissional, eu nunca neguei ajuda, assim, a um colega que precisa de um material, a um outro professor mais novo, um aluno que tem dúvidas e tal. Às vezes eu atraso a minha aula porque eu fico tirando mais dúvidas do que o comum, justamente porque eu me incomodo muito com falar alguma. Tem um amigo em comum nosso que diz que eu fico pé da vida se eu conto uma parada, digo uma coisa e as pessoas não entendem. Eu fico inquieto com esse negócio. Então, a gente tem esse DNA de professor, né, de querer democratizar as coisas, e eu acho que é muito por aí o que a gente quer fazer aqui, né? E assim, sobre o que vai ser o podcast? O podcast, ele tem o nome Atualize, então vocês já devem imaginar que é sobre atualidade. A gente vai trazer aqui os mais diversos e variados temas que estão acontecendo no Brasil, no mundo. Nós vamos falar sobre política, economia, cultura em geral, história, assuntos aleatórios, né? Que Amenidade? você chama de amenidades, que para mim é aleatoriedades. Então pode ser encaixado aqui no podcast música, dança aí você não vai participar nesse dia. Música, sei lá, falar sobre saúde mental, sobre paternidade. E é claro que nós não somos especialistas em tudo, a gente não sabe falar sobre todas as coisas que existem no mundo, mas vamos compartilhar com vocês E a gente sabe convidar pessoas aquilo também, que a né? gente sabe. E o tema que a gente não souber falar muito, a gente chama alguém para falar. A ideia é essa sempre, né? Uhum. Eu acho que é bem importante aqui a gente frisar uma coisa. Isso daqui não é uma extensão da escola, não é para ser. O nosso trabalho na escola ele tem outra responsabilidade, ele tem outro formato, outra meticulosidade que não é isso aqui. Isso aqui é a gente levando esse papo solto, a gente falando sobre as coisas que forem atualidades, que a nossa audiência disser que é interessante, como você Sim, sim. falou, né? Muito importante ouvi-los, né, ao longo do tempo. E, assim, não quer dizer, no entanto, que os alunos não possam, pessoas que estão estudando, fazendo pré-vestibular e tal, você aí tá ouvindo a gente, que não consiga também extrair alguma coisa legal daqui. De repente, um colega professor, né, não conseguiu fazer uma pesquisa mais profunda no assunto, calhou de bater com o assunto que a gente está falando, sim, pode ser que a gente tenha alguma contribuição. Eu acho que é muito assim, qualquer pessoa que não queira ser alheia ao que está acontecendo no Brasil, no mundo, eu acho que pode ser que se interesse em algum momento, em algum episódio, por isso aqui. Eu espero que sim, né? Pra isso tudo não ser em vão. E Fala a aí. palavra que você usou é democratizar. Democratizar, a gente acredita que é o fundamento da educação, o fundamento da nossa vida. O público do Fala Tio Alu, muitos de vocês estão assistindo, é muito variado. Então a gente tem lá agora, né? Pessoas jovens e pessoas idosas que assistem, que comentam, que sempre falam, né? Ah, pô, muito legal aquele assunto. Pô, um assunto que eu nunca aprendi na escola lá nos anos 60 e hoje você falou. Então, a ideia aqui é democratizar e ser um podcast bem plural para todas as pessoas, para todo mundo que tiver interesse em algum assunto. A ideia é sempre falar sobre tudo que a gente acredita, né? E de uma forma leve, tranquila, como você falou bem aí. Essa é a Cara, ideia. tá dando muito trabalho, né? Sim. Desde já, mas eu tô ficando bastante animado com isso. Enfim, acho que a gente vai ter bastante papo interessante aqui. Principalmente quando a gente evoluir pra parte de chamar outras pessoas também, de bater papo. E não vai Mas ser assim, aquela coisa chata da televisão, né? De, vamos falar hoje sobre política brasileira. Próximo episódio que a gente vai gravar vai ser um pouco nessa linha não, aí, né? o primeiro que eles vão ver já tá feito, Já tá né? feito, a gente É o que fez, é sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, sim. né? Mas E o depois. Não próximo dá a gente... spoiler, não. Dá não vou spoiler, dar, não, vou mais dar legal. E o próximo a gente vai ser um assunto que na televisão você vai ver de maneira chata ali, o jornalista falando. Formal, Então né? não é formal como a televisão, mas também não vai ser algo completamente informal, como uma rasura de um tweet que tem limite de caracteres. A gente vai achar esse equilíbrio entre trazer informação com a nossa opinião também, muitas vezes, mas você vai encontrar aqui muito conteúdo, profundidade de conteúdo, a gente vai aprofundar as temáticas, mas de uma maneira leve, como se você estivesse num bar ouvindo um palestrinha
falando quando bebeu 2 cervejas e quer fazer a revolução. Você deve ter algum amigo que faz isso com certeza. Todo mundo tem esse cara. Toma 2 e vai, não, que a revolução. Cara, é importante dizer que na canequinha tem água, tá? Juro por Deus. Não dá pra ver, É mas água. não... É água. Por en- Talvez eles por confiem mais enquanto. da minha do que da sua, mas é água minha também. Por enquanto, por enquanto. Bom, uma coisa interessante é falar um pouquinho sobre a frequência com que a gente pretende fazer isso, né? Assim, acho que vão ter modelo e frequência, né? Tem 2 modelos que a gente pretende adotar aqui. Um deles é isso que a gente está fazendo agora, bater papo, né? Hoje a gente está falando mais diretamente para vocês porque a gente está se apresentando e apresentando o projeto. São os Mas- hosts. Nosso par de hosts aqui do projeto. Porém, esse modelo, a gente crê que, como a Lu falou, né? Existem temas que a gente domina por conta da nossa atividade de professor, e a gente certamente vai estudar mais, se preparar mais para estar aqui, falar, por exemplo, guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente fala disso direto, mas eu acho que convém, né, a gente buscar mais dados, informações, como a gente fez para gravar. Mas a gente tem uma situação que também tem um outro modelo que a gente pretende implementar. Esse primeiro é para ser assim, entre 40 minutos a 1 hora, tá? Então não é uma coisa para você aqueles podcasts gigantes de 3 horas, aprofundados pra caramba, mas também não é, a gente não vai falar o bagulho em 5 minutos, porque o objetivo é poder aprofundar um pouquinho. Fala do outro modelo aí. que eu tô Outro falando modelo muito. é com um convidado. A gente vai tentar sempre trazer aqui alguém bem relevante em assuntos que são importantes para a sociedade, assuntos que vocês querem ouvir. Então, assim, comentem bastante, mandem caixinha. Deixa eu botar caixinha de pergunta lá para vocês responderem. A gente quer um podcast, fale sobre, sei lá, qualquer coisa que você quiser. A gente não souber falar sobre aquilo, a gente vai trazer um convidado. Então, a ideia é sempre ter um episódio nós dois e um episódio com um convidado, né? Alternadamente. Esses O convidado primeiros... pode ser um pouquinho mais longo também, né? Sim, sim. O convidado, normalmente, a gente vai fazer um papo aí de mais de 1 hora, né? 1h30. Dependendo da relevância, de que vocês estiverem gostando, comentando. A gente vai, com esse convidado, a gente vai fazer sempre um episódio convidado, um episódio nós dois falando ali juntos, né? Somente nós dois. Eu acho que, num primeiro momento, vocês vão ver muito esse modelo nós dois. Porque, assim, como é que eu posso dizer isso de uma forma que não diminua muito a gente, né? Eu acho que, assim, tá cheio de cilada aí na internet, de furada, de galera começando um negócio para daqui a 15 dias desistir. Não é a nossa intenção nem de perto. E a gente quer levar isso aqui a sério, levar à frente, fazer uma infraestrutura legal que você tá vendo aqui e tal. Só que até as pessoas verem e entenderem que a gente tá falando sério mesmo, que a gente vai continuar fazendo, que a gente não é maluco, que a gente não vai ficar falando bobeira aqui pra ser cancelado e tal. Demora um pouquinho pra ter credibilidade, Sim, né? sim. Para as pessoas Não, quererem aceitar. O Karnal e o Cortella até ligaram assim, pra gente, né? Não, sabendo que vocês vão abrir o podcast aí, a gente queria ir lá conversar, mas nós estamos um pouco sem agenda. Então, mas assim, em breve a gente vai ter convidados aí, pessoas que vocês conhecem, com certeza, para falar sobre os mais variados assuntos. E como é que vai ser a frequência? Cara, a frequência disso, assim, primeiro momento, vocês vão ver a nossa cara todo dia. Quem resolver seguir a página aí, tá ferrado se não for com a minha cara e com a tua. Porque é claro que a gente vai fazer esse modelo grande, mas é evidente que hoje em dia as pessoas assistem mais cortes e vídeos curtos do que vídeos longos, né? Então a gente vai ter Reels no Instagram, Stories também, né? Pra poder falar sobre temas assim mais do dia a dia, porque senão, porra, atualidade o negócio. A gente, sai daqui... A gente só vai voltar no estúdio daqui a um tempinho, acontece alguma parada muito relevante amanhã, não tem como a gente se propor a fazer um projeto sobre atualidade e não ter ali outro tipo de conteúdo, mas isso vai ser aos pouquinhos. E a frequência do episódio completo dá pra prometer que a gente vai fazer pelo menos um episódio novo de 15 em 15 dias. Mas assim, de cara, nossa intenção já é começar mais acelerado do que isso, porque evidentemente a logística, né, de a gente fazer um episódio só eu e você, é mais fácil, né? Sim, do que sim. convidado, ter que alinhar a agenda e tal. Então, no início, dá pra esperar que você veja aí, sei lá, de 10 em 10 dias, quem sabe... Acho que a meta é que um dia seja semanal, mas aí depende de outros poréns, né? A gente vai... Então, assim, todo dia você vai ver algum conteúdo. Todo dia tem conteúdo na página, conteúdos que são cortes ou conteúdos mesmo, outros vídeos, conteúdo escrito... a gente vai estar sempre municiando a página de muito conteúdo nos stories. Então, todo dia vai ter story comentando notícia, comentando assuntos do momento, as trends
principais do Google, do Twitter. Então a gente vai produzir muito conteúdo diário. Esses episódios maiores, que são episódios de 1 hora e meia, 40 minutos, eles vão ser inicialmente quinzenais, depois 10 dias, uma semana. Só uma coisa, que a gente está falando da frequência, mas a gente esqueceu de dizer onde a gente vai ser encontrado, né? Isso. Tem isso também. YouTube, claro, né? YouTube é o local onde você vai ver o episódio completo, onde você vai ver os cortes maiores ali de 5, 8, 10 minutos, coisas assim. Sim. Um assunto assim que tem um pouquinho mais de início, meio e fim. No YouTube também, né? Tem os shorts, hoje em dia, um formato relativamente recente, que é tipo o Reels do YouTube, né? Ali no Instagram a gente vai ter também ali no feed diariamente vídeos com cortezinhos pequenos, né? E outros conteúdos, como a Lu falou. A gente tem também o Spotify, né? Spotify a gente vai fazer enfim, para você aí que não tem um pacote de dados infinito, precisa ouvir disfarçando com o chefe, sei lá, ouvir no carro, na academia, no trânsito, qualquer coisa assim. É legal. E eu tô esquecendo de alguma coisa. Tá esquecendo um dos mais importantes, que é o TikTok. Que é onde faremos as dancinhas, entendeu? Você fará dancinhas. Não, cara, não tem nenhuma chance de eu fazer dancinha. Tô de brincadeira, não tem como. Porque se o Augusto dançar, a gente vai ser cancelado no primeiro... Esse episódio vai ser o único que vocês viram, entendeu? Não tem condições do Augusto dançar, é ridículo. Maneira tu já começar a parada me queimando, né? Bem legal, valeu, obrigado mesmo. Bom, além dessas redes, né, voltando a falar sério, a gente depois pretende expandir também para outras plataformas, né? Tipo, a gente pensa um pouco também no Facebook, né? Tem muito menos trânsito hoje em dia ali, mas tem muita gente que tá lá ainda, principalmente o povo um pouquinho mais velho, ou que não é tão ligado na internet e tal. Que o Facebook é uma rede de velho. Eu não tô dizendo nada. É você que tá dizendo isso. Bom, além do Facebook, o que eu tô esquecendo? Twitter, né? Twitter. A gente escreveu algumas coisinhas em texto também temos essa intenção. E talvez evoluir para outros agregadores de áudio aí, não sei. A gente vai ver na prática como que vai ser, o Spotify é a meta inicial, mas aí tem Apple Podcast, Google Podcast, enfim, para ter opções aí, né? Pessoas que não têm versão premium do Spotify poderem também acompanhar a gente de outras formas. Então, acho que a gente falou basicamente de tudo, né? Temos aí, então, um episódio 0. É isso? Que a gente tentou fazer aqui hoje, fez, nos apresentar para vocês. A ideia é... Agora, a primeira vez que a gente veio aqui nesse... Posso contar essa historinha rápida? A primeira vez que a gente veio aqui nesse estúdio, um dos donos aqui do estúdio perguntou pra gente qual era a intenção com esse podcast, né? Ele perguntou pra mim, qual é a intenção com esse podcast? Aí eu falei pra ele, fazer sucesso. É isso. E aí o Augusto começou a rir na hora. A fala, na verdade, foi espontânea, mas, assim, o cara não conhece ele, não sabe que ele é um babaca ainda. Porque o pessoal que já seguiu Fala Tio Lu sabe, né? Que são idiotas. Enfim, ele perguntou, o que vocês querem conhecer? O que vocês querem fazer com esse podcast? Ele, sucesso. Eu falei, não, cara. Pô, a gente quer democratizar o conhecimento, a gente quer, enfim, levar para as pessoas um pouco que a gente sabe. Enfim, dito isso, ligado como já a gente precisa fazer sucesso, a gente precisa muito que vocês nos sigam nas redes, compartilhem conteúdo com os amigos, salvem, comentem bastante, se inscrevam no canal do YouTube, ele vai estar muito legal, com bastante vídeo, bastante conteúdo para você ouvir. A gente falou um pouco aqui sobre o nosso público, né? O nosso público é todo mundo. Quem está estudando para o vestibular ou quem está só querendo ouvir coisas e não ficar só ali rolando Instagram e vendo fotinho e coisas às vezes inúteis, né? Perdendo seu tempo. Você vai ver assim, 2 caras bonitos, um pouco mais do que o outro, falando sobre assuntos relevantes, importantes, legais. Né? E você falou das redes, assim, o apoio de vocês vai ser fundamental para a gente conseguir, inclusive, não só continuar, é claro, o projeto, né? Mas quem vê 2 caras aqui falando um monte de bobagem acha que é simples, né? E não é muito simples. Envolve... A gente tá há quanto tempo? Pô, 2 meses e pouco, né? Que a gente tá pra... Não, idealizando não, né? Metendo a mão na massa. Idealizando já tem bastante tempo. Bom, e não é simples, envolve custos, né? A gente não tá trabalhando de graça, a gente tá trabalhando no negativo. Inclusive, se alguém quiser fazer patrocínio... quem quiser fazer jabá, tamo aí, tá? Não tem problema nenhum em fazer, tipo, né, publi. Enfim... Mas isso é coisa pro tempo, mas assim, a nossa meta inicial mais importante é povoar bastante o YouTube, né? Que é onde a gente
pretende crescer num primeiro momento. O Instagram A já vai inscrição. partir aí do Fala Tio Alu, que já tem bastante gente. Mas o YouTube ainda tá pouco povoado. A gente vai inscrição, tentar povoar isso lá. Sim. É isso. É isso. Temos episódio 0. Temos episódio 0. Queridos, foi um prazer estar aqui. Um beijo nos vossos corações gelatinosos, puros, sedentos de amor, de paz, felicidade, alegria, união, raça e fé. Estamos juntos. É isso. Até a Beijo, próxima. cuidem-se. Até a próxima. Valeu!